Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar aí uma caminhada de podcasts. Vamos começar a fazer podcasts com pessoas que a gente conhece, com pessoas que conhecem a tua maneira de trabalhar, a tua maneira de pensar, como você exerce a sua profissão, qual que é a tua ideologia, qual que é a maneira que você pensa política. E trocar uma ideia com essas pessoas para que essas pessoas possam trocar ideia a respeito de política. Todas as pessoas acabam participando da política direto ou indiretamente. A política faz parte das nossas vidas 24 horas por dia. É na política que você controla quanto que vai ser o reajuste do salário mínimo, controla o que vai ser destinado de dinheiro para a saúde pública, o que vai ser feito de escala de trabalho, o que vai ser feito de infraestrutura do país, como que a gente vai lidar de parceria com os outros países, como é que a gente vai tratar a segurança pública do nosso país, a educação para que lado vai, se é uma educação conservadora, se não é conservadora, se a gente admite e que medidas a gente vai tomar frente às escolas, por exemplo, as universidades que hoje em dia estão todas elas pichadas, se a gente concorda com isso ou não, se a gente não concorda, o que a gente vai tomar de providência para melhorar isso ou não. Tem pessoas que comentam política só dentro de casa, tem gente que comenta política só no trabalho, no seu dia a dia, mas é por isso que a gente vai começar a tentar tratar política de uma maneira mais ampla, com pessoas que a gente conhece, e tentar discutir política dentro da nossa cidade, dentro do nosso entorno, das cidades que fazem vizinhança com Ponta Grossa, falar não só da nossa cidade, mas desses municípios ao redor, falar do nosso estado e falar do nosso Brasil, que é onde a gente vive essa questão política. E hoje, para a gente começar a falar de política, eu trouxe duas pessoas que eu tenho muita estima, que é o Augusto. O Augusto, eu conheci ele era açougueiro quando eu conheci ele, e eu tive o prazer aí de convidá-lo a trabalhar comigo na Câmara Municipal, como meu assessor ali dentro da Câmara Municipal. E essa convivência de 4 anos eu pude conhecer bem ele. Ele sempre foi uma pessoa com preocupação dentro da comunidade, representante de sempre está atrás aí de melhorias para o município dele, no município não, no bairro onde ele mora, no Pitangui, e ele está aqui junto com a gente para a gente trocar uma ideia. E outro é o Américo, que o Américo é cuidador de idosos. E também tivemos o prazer, ele foi candidato a vereador na última eleição. E junto com a gente, no mesmo partido, o Partido Novo, tivemos uma caminhada junto. E atualmente ele é presidente da Associação de Moradores da 31 de Março. Então, boa tarde aí, Augustão, e boa tarde, Américo. E vamos conversar um pouco hoje sobre política e estender essa conversa aí para as outras pessoas que nos conhecem, né? O que você acha da ideia? Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Para nós é um prazer, né, estar aqui nesse bate-papo, discutir política. Como o senhor falou, política é 24 horas. É no trabalho, em casa, na igreja, onde estiver, nós vivemos política. E muitos dizem, eu não gosto de política. Vai ser governado por aquele que gosta. Então, doutor, nós vivemos assim no cenário político, terrivelmente, a gente não vê muitas vezes luz no fundo do túnel. E aí vemos o senhor lançando, o seu nome é pré-candidato a deputado federal, eu quero dar os parabéns, a coragem, o senhor que é um médico renomado, talento na sua profissão, e digo assim que nosso país precisa de pessoas dessa maneira, que se coloquem, se apresentem para uma comunidade, porque nós moramos em bairro, nós vemos como o povo sofre, como sofre numa UBS, numa escola, em todos os segmentos, uma pavimentação. E nós vemos, ultimamente, mais briga. O prefeito com o deputado com o prefeito, cada um querendo uma quebra de braço, mas quem mais sofre é o que está lá embaixo.
que é o morador do bairro, que mais precisa, aquele que sai de uma cidade para outra, fazer uma cirurgia de hérnias, ou seja, uma apendicite, porque não se encontra na sua cidade, porque é uma briga, né? Cada um quer fazer o seu lado, e eu vejo assim, o senhor se colocando à disposição dos pontagrossenses, dando o seu nome, né, que nem precisaria ser político, porque o senhor não vive política, o senhor é médico, tem uma profissão. Então, para nós aqui com a América, é honroso estar aqui hoje, nesta tarde, né, batendo esse papo e tendo essa liberdade, né? Que muitas vezes nem na casa de lei nós temos a liberdade. Nós temos que se inscrever para poder falar aquilo que a gente sente e anseia, sabe? O que a gente vive o dia a dia. É num transporte coletivo, é numa fila, sabe? A gente vê o sofrimento. E vendo o senhor agora aí, com essa coragem, com essa bravura de se colocar o seu nome a candidato, pré-candidato a deputado federal, para nós é uma honra aí, e para mim foi uma honra conhecer o senhor lá em 2015, né? Ficamos 4 anos juntos, hoje nós estamos em 2026, então já estamos aí... Desde essa época não se desgrudamos mais. Não se grudamos mais, e existe uma sintonia, né, doutor? Sintonia, isso. O que é? Ajudar o próximo. Exato. Porque no mundo nós vivemos... É isso que nos aproxima. E é isso que trouxe o Américo também. Que o Américo era conhecido aí do Augusto, e o Augusto trouxe o Américo para trabalhar junto com a gente e na última campanha, né? Eu falei pro Américo, lancei ele, Américo, política é uma coisa boa. Só que diz que é como uma doença, ela fica no sangue e não sai mais. Você fica agoniado, fica com dor, porque você vê o sofrimento do próximo, né? Então... a gente vê assim, hoje, dando aqui, para nós é só alegria, e a gente tem mil e umas perguntas, né? Porque a gente vê e sente que tem uma luz que pode mudar isso aí, né? Porque é um pré-candidato a deputado federal, tem poder lá no Congresso, fazer um projeto de lei que abrange o estado do Paraná. Não abrange Ponta Grossa, abrange os Campos Gerais, em si, as 399 cidades do Paraná. Então, é bom saber que existem pessoas com brio, pessoas com ética, com responsabilidade, que querem fazer uma política séria, não voltada para a troca de favores, ou para aquilo, mas sim, se dedicar ao povo que mais precisa. Isso que o Augusto falou aí é uma questão que eu acho que nós queremos aumentar esse time aqui, né? O Américo veio na última eleição que a gente teve para a Prefeitura de Ponta Grossa, e o Américo se juntou ao time, foi candidato a vereador aqui pelo município de Ponta Grossa, e a gente quer aumentar esse time. A gente quer, lá na frente, ver o Américo vereador dessa cidade, porque ele trabalha muito bem pela comunidade que ele representa, e ele realmente corre atrás. Como o Augusto já foi candidato também a vereador na época e já foi presidente lá da Associação de Moradores do Pitangui, também corria atrás e corre até hoje atrás. Então, é um prazer que você esteja se somando a gente, esteja junto com a gente. O mundo político, para quem não conhece, não é um mundo muito fácil. Às vezes, não lhe dão muito espaço para colocar pessoas novas. Tanto é que você vê na política, parece que, eu não sei, eu poderia até puxar isso daí, quantos porcentos de candidatos novos tem por eleição. Por exemplo, na última eleição para vereador de Ponta Grossa, entraram 3 vereadores novos. O resto são todos conhecidos. Se você levar isso para o âmbito da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, e mais dificilmente ainda para a Câmara Federal, para o Senado, são sempre os mesmos, são candidatos, são deputados estaduais de 9 mandatos, e estufam a boca para falar que tem 9 mandatos. Eu vi recentemente aí o deputado Traiano, que foi gravado, sendo corrompido aí, levando dinheiro aí de uma emissora de televisão estatal, foi gravado e continua presidente da Assembleia Legislativa. Como é que pode isso? Como é que a gente... né? E ele fala, eu tenho 9 mandatos. Não adianta ter 9 mandatos fazendo 9 vezes 4, são 36 anos dentro da política pública fazendo coisas erradas. Desviando dinheiro público para benefício pessoal, tirando esse dinheiro do benefício da população.
Então, é isso que a gente quer ver diferente, é isso que a gente quer mostrar, que a gente quer um grupo diferente. Na Assembleia Legislativa, gostaria de fazer porcentualmente, mas na Câmara Federal, quando começa a ir numa esfera maior, a política tem restringido muito, porque por verbas parlamentares, por tempo tempo que se leva para fazer uma campanha eleitoral. Antes tinha 6 meses para fazer uma campanha eleitoral, hoje é 50 dias. Se a pessoa não tem uma estrutura, se não tem dinheiro, é difícil ela chegar nas outras pessoas, e daí não se renova. E esse ambiente viciado da política é uma das coisas que me dá muita indignação. E é uma das coisas que me faz participar da política. E acredito que do Augusto também e do Américo, que está entrando, que estava receoso, né, Américo? Mas entrou e entrou de cabeça. Eu me lembro, eu procurei o Augusto, né? Falei, Augusto, quero me candidatar a pré-candidato a vereador. Né? Daí nós conversamos, né? Ficamos quase um ano conversando, quase um ano, doutor, conversando com o Augusto em relação à política. Aí, Augusto, nós vai apoiar alguém? Eu falei, não, Augusto, eu quero ser pré-candidato, né? E dentro disso, né, da política, né, que a gente vê tanta sujeira, tanta coisa acontecendo, as pessoas falavam, parentes, amigos, Américo, saia fora disso, onde que você vai entrar? Política não é para pessoas que nem você. Aí eu ficava pensando, poxa, eu penso que é totalmente errado. A política é para pessoas que nem nós, que queremos fazer a diferença, que podemos fazer a diferença. Né? Hoje eu faço política públicas, né? sem estar sem ser funcionário público. Sem ser funcionário público, estar, né, numa cadeira, mas estou lá no bairro fazendo política pública. A partir do momento que eu estou lá recebendo, né, até entrando aqui, já recebi uma mensagem de um morador, né, pedindo um protocolo, a gente corre de atrás. Então a gente consegue fazer as coisas, porque a política é para pessoas de bem. É errado aquele pensamento. Se a pessoa, né, de né? bem não ocupa espaço, a pessoa que tem outras intenções vai ocupar esse espaço. Não adianta você se afastar. E uma coisa aqui que eu falo assim, não é uma pessoa a mais. Você tem 3 filhos, e esses 3 filhos você você recebe um dinheiro e você dá o mesmo, divide isso nos 3 filhos. Um faz o teu dinheiro multiplicar, o outro consegue cuidar desse dinheiro e o outro torra o dinheiro e não faz nada com aquilo. E na gestão, principalmente na gestão pública, como você está falando, na Associação de Moradores, tem presidentes de Associação de Moradores e presidentes de Associação de Moradores. Se você começa a perguntar para a população sabe quem faz, quem se mexe, quem está dedicado, quem está voltado para trabalhar para a comunidade e quem não está voltado a trabalhar para a comunidade. Seus interesses próprios, começa a usar a estrutura pública para interesse pessoal. É muito fácil você ter um mando, por exemplo, você cuida de um campinho de futebol do teu bairro, de você fazer a locação daquele campinho de futebol e você usar esse dinheiro para benefício teu e do teu grupo ali, que cuida do futebol, faz um churrasquinho entre eles, divide, aloca para quem quer, só para os amigos, para os que não são amigos não loca a quadra. Então isso não é um trabalho para a comunidade, só que a comunidade inteira paga essa conta. A comunidade inteira tem que usar esse campinho de futebol. Então, o que eu acompanho do Américo está fazendo um trabalho maravilhoso na Associação de Moradores da 31 de março, que não pensem que é fácil você conseguir uma melhoria, não pense que é fácil protocolar um pedido na prefeitura, ter uma entrada, ir atrás de um secretário para ele resolver um problema. É difícil, a pessoa tem que ter empenho, tudo exige trabalho. Trabalhar pessoalmente é muito, para interesse pessoal, é muito mais fácil do que trabalhar para a comunidade, pode ter certeza, mas não é isso que a gente quer, né?
Não é isso, Augusto? Com certeza. E nós tivemos essa experiência dentro da Câmara. 4 anos dentro da Câmara Municipal, levando um trabalho sério, honrado ali. E para conseguir as coisas, doutor, ainda eu lembro mais. Faz lá que nós tivemos que acionar o Ministério Público para o negócio lá do armazenamento dos insumos da saúde. Prontuário jogado no chão, acionemos a secretária, subsecretária e nada. Daí quando entra o Ministério Público, o negócio vai. Eu não sei porque o Poder Executivo, Legislativo, você tem autoridade já no seu mandato de ser feito, porque tudo é destinado com verbas do governo federal, estadual, já vem o seu dinheirinho ali, que é os nossos próprios impostos, né? Porque nenhum candidato põe a mão no bolso e tira o dinheiro. O dinheiro já vem recursos que vêm do próprio imposto, dos encargos que vêm para fazer. E eu vejo o Américo na 31 de março ali, 1 ano de luta, porque eu moro na 30 de março, né? Um dos bairros mais antigos, 59 anos ali, e o bairro nunca teve um presidente que botasse a mão na massa para fazer. E vejo o Américo ali que se enganjando, e agora aí com o senhor nessa pré-candidatura, e a gente vê uma luz grande. Quando tem gente fazendo, você nota a diferença. E a gente quer fazer a diferença, Augusto. Por isso que a gente quer ser, se Deus nos permitir aí, ter um mandato de deputado federal. Eu não sou favorável a emendas impositivas, sabe? Mas se tem, eu quero trazer para a população e que seja usada para a população, para benefício de infraestrutura das cidades que a gente representa e para que a população tenha benefício disso. E não para fazer, usar isso aí para manutenção do seu cargo político. Acho que, por exemplo, nós temos para o Executivo, prefeito, governador e presidente da República, um mandato e possibilidade de uma reeleição. São 4 e mais 4 anos, são 8 anos. Por que para vereador, para deputado estadual e para deputado federal, você pode se reeleger quantas vezes quiser? Às vezes não é o querer. Isso daí cria-se um vício. Tem muitas pessoas que podem participar da política. Tem muita gente com ideia boa, com vontade de mudança, que poderia participar. Por que isso está restrito a sempre as mesmas pessoas? Uma mensagem que eu queria passar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse podcast é falar que como é que se quer mudança, como é que se pode achar as coisas ruins se você vota sempre nas mesmas pessoas. E você quer mudar, você muda através da política. Mas se a política tem sempre os mesmos representantes, como é que se pode esperar mudança com os mesmos representantes? A gente tem que começar a pensar em colocar gente ou dar pelo menos uma oportunidade para novas pessoas mostrar o seu trabalho, né? Doutor, eu quero fazer uma pergunta, mas antes de fazer uma pergunta eu não posso deixar de falar algo, né? Que é uma honra, né? Eu estar aqui, estou no meio aqui de 2 grandes homens que me incentivam, né? Eu falo que o Augusto é um dos meus mentores. Eu brinco, né? Às vezes eu brinco lá no bairro, eu falo, o vereador, deputado tem lá o seu secretário, né? O presidente também tem, né? Então, às vezes é 10 horas da noite, 11 horas, estou mandando mensagem, Augusto, você podia me orientar, então, assim, conversando com o senhor, né? E sempre eu fico pensando assim, o que levou o doutor Magno? Esse dia eu estava conversando, era horas da noite, conversando com a minha esposa, o que levou o doutor Magno e a política, né? Uma pessoa já resolvida na vida, né? Um médico conceituado, né? E veio para a política. Eu queria fazer essa pergunta para o senhor, depois eu quero fazer mais uma pergunta como líder comunitário em nome da associação lá de moradores do Núcleo 31. Mas eu queria saber o que levou o senhor, né, a sair lá do seu escritório lá e ir para a política. Assim, Américo, eu realmente até 2015, 2015 foi quando eu saí candidato a vereador. Eu nunca pensei em política. Eu sempre fui muito empenhado na atividade que eu exerço, que sou médico, formado desde 95. Então, de 1995 a 2015, durante 20 anos, nunca pensei em política.
Só que do jeito que você vê as pessoas fazendo política, te cria uma indignação, uma frustração tão grande de ver pessoas que não têm conhecimento dentro da área de saúde querer resolver problemas da área de saúde. Pessoas que não têm um mínimo de conhecimento na área de educação querer resolver problemas de educação e assim por diante, na segurança pública, na infraestrutura. E não é só ter conhecimento. Às vezes a pessoa pode não ter conhecimento, mas se ela tiver boa vontade e tiver o espírito de querer melhorar a vida das pessoas, elas, às vezes, até sem conhecimento, ela pode ajudar na vida das pessoas. Então, está na hora de mudar isso. A gente vê coisas erradas e a gente fica sempre naquela posição de espectador. Eu acho que para você mudar, se você não vê mudança numa eleição, de passa outra eleição, você não vê mudança, de passa outra, você não vê, eu acho que está na hora de você sair da tua posição de espectador e passar a ser um ator, você passar a ser um agente da mudança. Então, foi isso que me levou. Legal. A próxima pergunta, eu vou bem rapidinho aqui, eu quero fazer uma pergunta para o doutor, como líder comunitário, e voltado lá para 31 de março, né? O pessoal lá que me segue nas redes sociais, né? Que vão estarem acompanhando esse vídeo. Nós caminhando com o doutor chegando lá, né? Como deputado federal. O que eu digo assim, para 31, para a população, para os pontagrossenses, o que eles podem esperar do Senhor? Porque eu confio no Senhor, caminho para o Senhor, porque acredito no Senhor, sei que o Senhor é um homem íntegro, de caráter, e que vai fazer muita coisa boa, mas eu queria ouvir do Senhor o que nós podemos esperar. Assim, Américo, a gente só faz mudanças e só faz melhoria naquilo que a gente vê que está ruim, não está funcionando bem. E eu acho que é impossível alguém que esteja numa Câmara Federal, numa Assembleia Legislativa, poder fazer alguma mudança se ele não tem as informações que vêm dos bairros para ele que não está funcionando bem. A questão da saúde pública, a questão das vias, a pavimentação, seja ela questão de infraestrutura, a questão das escolas, que não, os professores não estão podendo lecionar por material inadequado, enfim, isso tem que chegar até nós, né? E temos que saber de onde vem essa fonte de informação, porque não adianta vir informação com viés político para você. Se vem uma informação pura de pessoas que a gente confia, conhece, a gente pode correr, aí sim, tendo representatividade, tendo possibilidade de, em cima das pessoas que têm o poder da caneta, o executivo, ministros, em cima do governador, em cima de secretários, e tendo possibilidade de ter recursos destinar para essas coisas, a gente poder atuar de uma maneira que se resolva o problema. Joia. Isso é o correto e o certo, né? Vendo a fala do Américo ali dizendo que eu também digo assim que no Senhor dá para confiar, porque é difícil, doutor. Maldito o homem que confia no homem. E no Senhor eu confio porque fiquemos 4 anos juntos ali e nós estamos saindo em 2021, então já estamos em 2026 e o Senhor não mudou. Lá como político, como pessoa, como médico, continua a mesma pessoa. A gente liga, o senhor atende, então isso traz algo benéfico para nós. A gente podemos confiar, ainda há esperança, não vamos jogar a toalha, porque nós não podemos pensar somente em nós, pensar nos filhos, dos netos, das novas gerações. Se não tiver políticos sérios, honestos, diante de uma Câmara Federal, só vê projetos horríveis, doutor. A gente vê projetos que não tem ênfase nenhuma, que não traz nada de melhoria para uma comunidade, para um bairro, que passa por situações caóticas. Às vezes fica 1 hora e meia esperando um transporte coletivo, sabe? É complicado, não tem uma saída, é única só para 5 ou 6 bairros. E tendo um representante no Congresso Nacional, fazer projetos, fazer leis, que venham beneficiar, sim, o povo que mais precisa lá no final, na ponta, aquele que depende daquela UBS, aquele que depende de um colégio para o seu filho, aquele que levanta 5 horas da manhã para trabalhar, pega às 8. Então a gente vê que assim, precisamos de pessoas sérias, honestas, e vejo no senhor sim que seria um excelente e vai ser um pré-candidato agora, se for futuro Deus assim querer,
vai ser um representante para os Campos Gerais, não só para Ponta Grossa, porque a gente vê todas as cidades sofrendo, sabe, por representações. Eu assumo o meu cargo como deputado federal. Ah, mas eu não quero, agora eu vou ser secretário, não sei das contas. Puxa vida, entrei para ser professor, tenho que ser professor. Se eu sou servente, eu vou ser servente, eu não posso ser pedreiro. Mas não, porque eu tenho um amigo lá que está lá em cima que vai me dar uma posição numa secretaria. Não, eu tenho que representar a minha cidade. A minha cidade depende de mim, porque ela me elegeu como representante da cidade. Eu tenho que trazer todas as benéficas para a cidade. Porque precisa. E nós não temos representante, nós temos praticamente um deputado federal. Exato. Sabe, 3 estadual, e a gente diz assim, puxa vida. E muitas vezes a gente tem, né? Às vezes aquele que traz recurso, mas na hora de votar lá na Câmara Federal para diminuir o imposto da população, diminuir a carga tributária e tudo, está sempre, diminuir as benécias dos políticos. Sim. Lá não, está votando para melhorar a benécia, para sempre o corporativismo, para manter os cargos públicos, aumentar o imposto no lombo do contribuinte, mas daí traz dinheiro para cá. Não é dinheiro dele, né? É fácil. Pega, estão tudo acumulado, pega um bolão de dinheiro, traz e tudo, mantém o seu cargo. Mas quem está pagando a população indiretamente. Olha, gente, nós estamos fazendo hoje um primeiro papo, né? O tempo passa assim voando, né? Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades aí de conversar aí com o Augusto, com o Américo. Nós daqui para frente aí nós estamos numa caminhada de pré-candidatura aí à Câmara Federal e nós vamos trazer outras vezes aqui o Américo e o Augusto para a gente bater papo e falar mais do que a gente espera aí de uma política pública de qualidade, do que vocês que estão acompanhando a gente esperam para ter um bom representante para a sua cidade, para o seu estado e até para o seu país, né? A gente vive aqui dentro desse Brasil, dentro do estado do Paraná e dentro aqui da região dos Campos Gerais, dentro da cidade de Ponta Grossa. Mas um deputado federal representa não só a cidade de Ponta Grossa, como representa todos os Campos Gerais, como representa o estado do Paraná e representa a nação brasileira. São 530 representantes do Brasil inteiro e a gente precisa falar mais sobre os problemas que temos e a gente não vai deixar de ter oportunidade de falar isso. E convido você que acompanhou hoje o nosso podcast aí para fazer perguntas aí já. O que vocês esperariam que o seu candidato lá na Câmara Federal fizesse? O que seria um bom candidato para você? Perguntar para o Américo, perguntar para o Augusto, o que vocês esperam? O que vocês gostariam de saber da gente? E a gente vai ter a oportunidade de sentar novamente aí e discutir essas outras coisas aí num outro momento, né? Agradeço muito aí a participação de vocês, vim passar esse período com a gente aí, fazer esse primeiro bate-papo, Augusto e Américo. Obrigado. E conto com vocês no nosso próximo bate-papo. Com certeza, eu agradeço aí a oportunidade e foi ricamente, né? Uma oportunidade show de bola. Obrigado, doutor, pela confiança e foi uma honra estar aqui e receber esse convite aí para estar nesse primeiro, né, podcast aí. Joia. Obrigado. Obrigado por vocês nos acompanhar e até a próxima.